E aí, gurizada, tudo bem? Bom, depois do último vídeo que eu gravei sobre a questão da diferença aí do ômega 3.0 e do 4.1, nós falamos sobre a questão do maior torque em baixa rotação do 4.1 e sobre a maior eficiência, né, a potência em alta do 3.0. Aí não foram poucas pessoas que me questionaram: Vitor, mas qual que é essa diferença? O que é torque? Qual que é a diferença potência e torque? As duas são força. Como eu noto a diferença no meu motor? O que é torque e o que é potência? Bom, no funcionamento do motor as duas estão misturadas, né? Não tem como notar a diferença, saber o que é torque e o que é potência. Elas são as duas coisas são a mesma coisa, só que medidas de formas diferentes. O que acontece? Torque. Geralmente o torque aqui no Brasil é medido em quilograma força-metro. Você pode ver lá no manual do carro ou nas especificações dos motores, em sites, em revistas. O torque é expresso em kgfm, quilograma força-metro. O que significa quilograma força-metro de torque? Por exemplo, 1 kg força-metro é, digamos assim, 1 kg de peso. Você pega alguma coisa com 1 kg, por exemplo, 1 kg de erva, 1 kg de sal, 1 kg de açúcar, qualquer coisa que pese 1 kg, e você aplica ela numa haste, numa barra de 1 metro. Por exemplo, você vai soltar o parafuso de roda lá do teu carro, coloca uma chave de roda com o braço de 1 metro de comprimento e na ponta coloca 1 kg. Logicamente, né, para soltar o parafuso você vai precisar muito mais do que 1 kg, né? Então, mas aí você entende o que significa essa unidade de medida. É 1 kg de peso aplicado num raio de 1 metro, né, de força. Então, e aí o que é a potência? É o quantas vezes repetidas você consegue fazer isso. Então, por exemplo, o torque do motor 4.1, que é 29 kg, então a gente também consegue fazer o equivalente a 29 kg de força aplicado num raio de 1 metro. Só que você não consegue fazer isso 3, 4 mil vezes por segundo, né? Não consegue. Então, o que é a potência? É esse torque, essa capacidade de gerar essa força várias vezes num certo período de tempo. Então, no motor aí você consegue gerar essa força 3, 4 mil vezes no minuto. Então essa é a potência. Quanto mais repetidas vezes, velocidade, você consegue fazer isso, um motor tem mais potência do que o outro, né? Essa é a distinção. Mas aí você me pergunta, mas por que um motor tem torque em baixa, o outro não tem muito torque, mas tem potência em alta? Para representar isso, ou seja, por que essas diferenças? É mais aspecto construtivo. Geralmente você constrói um motor para ter mais eficiência em torque, por exemplo, veículos utilitários, caminhão, caminhoneta, máquinas que precisam de força, eles priorizam mais a força em baixa rotação, mas não conseguem, o motor diesel, por exemplo, que tem muita força em baixa, ele não consegue levantar muita rotação, é 2, 3 mil RPM no máximo, é a potência que ele consegue trabalhar. Por que isso? Por causa do aspecto construtivo. Para representar isso, eu peguei aqui duas chaves, ó, por exemplo, essa chave aqui e essa aqui. Uma é praticamente o dobro do tamanho da outra, né? O que acontece? Vamos começar pela chave maior. Comparando as duas, né, com essa chave aqui, logicamente que é o dobro do tamanho, no mesmo parafuso, você vai conseguir efetuar mais força, né? Porque você tem um raio maior, uma alavanca maior, e aí você consegue ter aplicar uma força grande em cima do parafuso, né? Mas e a outra? Vamos mudar para outra chave, essa aqui. O que acontece? Você consegue ter mais agilidade quando você quer tirar o parafuso rapidinho.
a chave mais curtinha, você consegue fazer movimentos mais rápidos, mas quando você precisa muita força, que o parafuso está pesado de soltar, com essa chave você machuca a mão e força e não consegue soltar. Você precisa ter uma chave grande, com mais raio. Então o que acontece? A chave grande você faz uma força aqui grande, mas se você quiser fazer velocidade, chega num ponto que escapa e você não consegue fazer muita velocidade com uma chave muito grande, porque você perde muita eficiência em forças laterais, né? O teu braço tem que fazer um movimento grande para lá e para cá, e você acaba perdendo força, né? Você, digamos assim, desvia a força para as laterais e é difícil, né? Fazer uma velocidade grande num movimento tão grande. Então, nesse caso, a chave pequena consegue fazer movimento rápido, mas sem muita força. E essa chave grande aqui consegue fazer força, mas não em muita velocidade. Então essa é a digamos assim, a comparação, né, a analogia perfeita. Porque o que acontece, por exemplo, motores de curso maior, onde tem um curso do Verabiquim, a árvore de manivelas do Verabiquim, no caso, quando tem um curso grande, ele consegue fazer força, né? Em baixa rotação você sente aquela pegada forte do motor, mas quando você começa a acelerar, ele começa a perder eficiência, vibrar, né? Então ele não é eficiente em altas rotações, ele é feito para força em baixa. E já com uma chave, por exemplo, com um curso menor do Verabiquim, por exemplo, motos esportivas ou até a própria construção do motor 3.0 do Ômega, ele tem em baixa rotação, ele é mais suave, não, digamos assim, não tem muita força, ele é mais, né, pacato, mas quando você tem que acelerar ele bastante, aí você tem a velocidade do movimento em mais altas rotações, você consegue ter um resultado de velocidade alto, mas quando você precisa aquela força em baixa rotação para tirar o carro do lugar, o 4.1 é mais eficiente, né? Então é basicamente isso aí. Se o motor vai ter mais torque ou mais potência, é o aspecto construtivo dele que define. Logicamente, hoje em dia os motores são construídos para tentar aliar as duas coisas, né? Tem que tentar ter um balanço, ter um torque bom e também ter uma potência em alta boa, ter uma velocidade na estrada com um motor suave e ainda assim ter um torque bom em baixas rotações. Os comandos variáveis estão conseguindo ajudar bastante nisso aí. Bom, gurizada, mas é isso aí. Eu acredito que eu consiga ter explicado o que significa torque, o que significa potência, a diferença entre eles. E aí, qualquer coisa, posta um comentário aí no vídeo e prenda o grito. Vamos continuar aí conversando e um grande abraço. Até no próximo vídeo.